Poemas e poetas. O Arte e Letra recebe hoje dois autores que respiram letras e inspiram a literatura com novos trabalhos. O Arte e Letra volta já. Olá, eu recebo Dalila Teles Veras e Tarso de Melo, autores de Estranhas Formas de Vida e Caderno Inquieto. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Eu começo com você, Dalila. Eu li o seu livro, Estranhas Formas de Vida. Vi que você é portuguesa, natural de Funchal, na Ilha da Madeira. Qual que é a sua relação com a poesia? Desde sempre, desde menina, você escrevia ou foi posterior? Acho que é um fado dos portugueses gostarem de poesia. Realmente, a poesia sempre habitou meu universo, desde criança. Não exatamente esta poesia que eu faço hoje, mas a poesia das cantigas populares. Minha bisavó gostava muito de poesia, a minha mãe fazia trovas, então eu convivi desde muito cedo com a poesia. Isso acaba influenciando mesmo. Acho que sim, ou talvez seja atávico. Mais provável. As epígrafes dos seus poemas, de todos eles, são referentes a um verso de algum fado famoso, não é? Gostaria que você contasse um pouco sobre isso. Qual é essa ligação? Por que você juntou a poesia aos fados? Na verdade, os fados, eles não povoaram a minha imaginação portuguesa, mais propriamente dita. Eles vieram bem mais tarde. O fado é um fenômeno muito típico de Lisboa, da vida urbana de Lisboa. E, na minha infância, eu ouvia canções populares. Mas, a partir de um determinado momento, quando eu descobri a Amália Rodrigues, numa fase onde ela cantava Camões, Cecília Meirelles e grandes poetas da língua portuguesa, eu passei a me apaixonar pelo fado. Comecei a ouvir muito fado, a ler sobre o fado também. E este interesse literário, digamos assim, pelo fado, só acontece neste livro, que é o meu mais recente livro. Os demais você não... Não, os demais não... E você não... tem vários livros, né? São vários livros de 17, poesia. 18 mas publicados. de poesia talvez, acho que uns 12, alguns são plaquetes, mas isso ocorreu agora, porque... foi ouvindo a Amália Rodrigues que... Seus pais não ouviam fado na sua infância? A minha mãe ouvia fado, mas não na minha infância, depois que eu cheguei ao Brasil com 11 anos. Então, na época, eu sou uma pessoa antiga, na época não havia televisão, então era só pelo rádio, e o fado ainda não era difundido como ele é hoje, por exemplo, em Portugal. Né? E aí nasceu a ideia, ouvindo a Amália Rodrigues, nesse belo fado, cujo título é Estranha Forma de Vida, de uma dica de um poeta que, por um acaso, e é realmente um acaso, está aqui ao meu lado, ele me provocou e disse assim, por que você não escreve sobre isso? Quer dizer que Tarso, você foi o responsável foi assim, pela criação desse livro. Acho que nem ele sabia o que era escrever sobre isso, muito menos eu na época, mas isso acabou virando uma espécie de desafio. Puxa, eu como portuguesa, como é que eu dialogo com o fado? Eu que moro numa metrópole, o fado também é um fenômeno urbano de uma metrópole bem menor do que as nossas aqui, mas diferente, mas não deixa de ser. E começaram a nascer alguns poemas com uma característica que é, em grande parte, minha, que é olhar a cidade e os seus habitantes e as mazelas e, bom, enfim, o que todo poeta observa. E aí começaram a nascer esses poemas que, de alguma maneira, eu fiz com que dialogassem com as letras do fado. Você conseguiu muito bem. Obrigada. Uma coisa que nós percebemos que nos seus poemas, assim como no fado, há uma filosofia de vida ali subjacente. Há uma diferença grande. O fado é para ser ouvido, claro. Talvez os meus poemas sejam para ser mais lidos, em silêncio. Também. Né? A diferença entre os poemas que
constam desse livro e as letras de fado, é que as letras de fado são sempre na primeira pessoa, quase sempre. Fala-se de amores não correspondidos, o amor exacerbado, as paixões e as desgraças decorrentes de algumas delas. Na verdade, eu me retirei destas paixões e dessas mazelas cotidianas e me coloquei como observadora, que, aliás, como eu sempre faço nos meus poemas há muito tempo, e eu aboli, ou praticamente aboli, a primeira pessoa. Então, os poemas não são na primeira pessoa, e é um observador, é quase um voyeur observando a única o que diferença, acontece então, ao redor. entre eles e os fatos, né, de uma certa forma. Mas falam com certeza das mesmas coisas, que é da essência humana, com certeza. Lógico. Tarso, você agora, pelo que eu sinto, você já se conhecia, ou nós que estamos promovendo este encontro? Explica isso para nós. Obrigado pela entrevista. Não, conheço a Dalila há bastante tempo, tá? Profundamente ligado ao que eu fiz em literatura até aqui, né? Desde o início, porque eu sou de Santo André e quando eu comecei, por volta dos 15 anos, para gostar de literatura, ir atrás dos livros, começar, digamos, a fazer a teia completa que um autor vai levando a outro, etc., precisava de livrarias. E, para minha sorte, naquela época, já havia o Alfarrábio, que é um centro cultural que a Dalila criou e leva bravamente até hoje, né? Beleza. E acabou virando uma referência. Engraçado que meu primeiro contato com o Alfarrábio não foi lá. Foi num mercado de pulgas, no Museu Municipal de Santo André, em que eu fui lá e perguntei de um livro e na época, não sabia nem quem era, mas as moças que estavam lá atendendo falaram, olha, esse livro tem lá no Alfarrábio, né? E virou, daquela busca do livro ali até hoje, virou uma casa, né? É a sua segunda residência. Não só para mim, mas assim, para a produção cultural do ABC todo, beleza, né? Das cidades todas do ABC e até de uma certa parte de São Paulo que costuma peregrinar até lá, assim. Então, pela importância, né, sim, que ele representa. E lancei os livros por lá, os primeiros livros, ainda estamos fazendo coisas juntos e é um lugar de referência. Trocou de pele diversas vezes nesse período, né? E eu acho que esse é o grande mérito do projeto, né? Se transformar para continuar, sim, né? Que bom. Acho que todo bairro, toda cidade deveria ter vários desses centros, não? Sim. Tarso, agora eu te pergunto, por que a escolha de Caderno Inquieto, esse título, para o seu livro? Que esses meus ele representa. Meus títulos, os poemas, né, eles surgem sempre de modo até meio besta, né, meio trivial. O Caderno Inquieto, acho que se refere bastante antes de tudo, a um método, ou a dificuldade de um método para escrever os poemas, né, uma falta de disciplina, digamos, né, que já me parece constitutiva do meu modo de escrever, né? Então, quando eu falei, a primeira vez que eu me lembro de ter usado essa expressão para mim mesmo, Caderno Inquieto, era a ideia da forma como eu escrevo. Eu estou sempre com caderninhos que eu preencho com anotações as mais variadas, né? Pedaços de frases, palavras que me parecem chamar mais atenção em determinado momento, copiando pedaços de textos que eu estou lendo, referências de livros, filmes, coisas que eu quero ver, coisas que eu cismo de estudar. Então, os meus caderninhos são cadernos inquietos, né? E pela primeira vez, um livro leva esse nome, porque talvez tenha sido esse o livro mais fruto dos meus caderninhos, assim, das coisas sua soltas, inquietação, né? Então, a inquietação está lá no caderno, ela é quase uma descrição dos meus caderninhos, mas que acaba virando no poema específico que tem esse título, né? Uma ideia também recorrente da ideia de que a cidade, de que os lugares em que nós vivemos são escritos por nós. A nossa passagem pela cidade é uma forma de grafar uma vida na cidade. Então, eu brinco um pouco com essa ideia, né, e faço os poemas a partir disso. Ou seja, que cidade é essa que nós estamos escrevendo? Que biografia do mundo concreto é essa que nós temos, né? Então, esse Caderno Inquieto é um retrato disso, né? Assim, interessante. E ele representa mesmo, ele traz muita... É isso que eu vou te falar também sobre as cidades, né? Você, além de poeta, você é advogado, é doutor em filosofia do direito. Que ligação você faz
entre essa escrita técnica? Você tem vários livros publicados, né, de poesias, além de outros técnicos. Que ligação você faz entre escrever peças técnicas, petições, contestações com a sua profissão de advogado e escrever poesia? Você vê alguma ligação nesse trabalho de escrita? Não que eu controle essas ligações, mas acho que elas são inevitáveis. Ou seja, no meu caso, é quase um traço de personalidade. Assim. Um monte de gente me pergunta em termos de oposição. Ah, você é poeta? Vem sempre com uma adversativa. Né? Mas como você consegue ser poeta? Mas como você é advogado sendo poeta? Mas como você trabalha com isso e tal? E eu não vejo tantas separações assim. Eu vejo um conjunto de perturbações, digamos, né, que é muito comum, ou seja, na forma como eu lido na advocacia, naquilo que me interessa do ponto de vista acadêmico, né, das pesquisas que eu tenho feito, partilham da mesma matéria dos poemas. Na verdade, são impressões, desconfortos no mundo, que ora se expressam como poema, ora exigem uma reflexão mais técnica, que seja, filosófica, né, que é a área que eu me dediquei a estudar, e na advocacia é o lugar que esse problema não negocia, né? Ali você tem, de fato, que resolvê-los. Não basta ficar perplexo como um poema, ou se referir a eles, ou estudá-los, né? Você tem que interferir, de fato, nesses problemas. Não tenho tido a sorte de poder trabalhar em 3 áreas. Poderia haver conflitos, contradições mais profundas nisso. Por exemplo, mas a área da advocacia em que eu estou, aquilo que eu fiz na minha carreira acadêmica e o que eu faço nos poemas, eu vejo uma proximidade muito grande. Muito grande. Né? Em todas elas você usa a palavra, né? Isso não tem a menor dúvida. Percebe-se nos seus temas que eles giram muito em torno das questões urbanas, dos dramas urbanos. Você, como a Dalila, se inspira nessa observação das cidades, dos problemas da cidade? No meu caso, pessoal, eu usei uma palavra aqui que me é muito cara, que é perturbação. Né? Então, eu não diria que é uma observação da cidade, mas é o grito possível, né, de alguém que está perturbado por viver dentro disso. Né? Eu não observo a cidade. É a sua forma de se manifestar contra. É quase como um testemunho. Né? Assim, é uma forma de falar de dentro do problema, e não é um problema que não nos toque. Mesmo naquele problema que aparentemente é externo, é claro, eu sei a diferença entre as condições em que eu vivo e as condições que eu observo na cidade, né, de variadas. Mas você está ali também, no mesmo espaço. O que eu acho que me inquieta naquilo é perceber o que há de comum, né? Nessa ideia que eu falei que perpassa o livro, né, dessa discussão de como se vive na cidade. Por mais que seja o espaço do convívio, nós sabemos que a cidade é o lugar do conflito. Por ser do convívio, é do conflito. É do conflito, né? Também. Então, é uma marca dos poemas. Os poemas lidam basicamente com o conflito. Eu tenho dito o seguinte, falo, olha, para eu ir para um lugar tranquilo, tal do locus amenus, né, Tá dos difícil. Parnasianos, Tá assim, difícil. eu falo, não faria poemas num ambiente desse. Eu só sou capaz de escrever sob conflito. Né? E então, se percebe bem isso. É claro que no locus amenus não demoraria nada para eu começar a perceber os conflitos que existem lá, porque é próprio do humano, em qualquer lugar que ele esteja. Né? Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre poesias e destes lançamentos, e ouvir alguns trechos dos seus poemas. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta já. O Arte e Letra está de volta com Dalila Teles Veras e Tarso de Melo, autores de Estranhas Formas de Vida e Caderno Inquieto. Dalila, como nós estávamos na nossa conversa aqui, como é que você encontra a ponte entre o fado e a poesia?
o fado é um lamento, é uma tragédia, o cotidiano que você observa também vai te remeter a essa ligação com a poesia? Como é que você cria? Eu gosto de saber, sabe, como é que é o processo de criação do poeta. É o mais indisciplinado possível. Eu uso muito cadernetinhas, por incrível que pareça. Eu acho que toda pessoa que escreve acaba, pelo menos ele é de uma geração bem posterior à minha, mas as pessoas da minha geração escreviam muito à mão ainda, porque a datilografia à época era muito difícil, então escrevíamos à mão para depois passar a limpo, não é verdade? Mas essa ligação é a ligação que existe, eu acredito, entre todas as artes. Eu acho que a poesia, ela bebe também de outras coisas, né? Mas a minha poesia, em especial, bebe do meu cotidiano. Como o Tarso diz, eu não consigo me imaginar fazendo poemas puramente imagéticos. Eu vivo das minhas circunstâncias. Aquilo que é mais que concreto é o olho do e furacão, que você consegue. É o olho do furacão, é a cidade que me inspira, são os seres humanos, é o desassossego que aquele outro poeta já disse, que faz com que esses cutucões que eu recebo nesta vida metropolitana virem poesia. É exatamente através de uma notícia de um jornal. Mas e como é que o fado participa disso? Essa razão é inexplicável, talvez. Pela sua origem. Mas talvez tenha a ver com esta minha paixão pelo fado. E, num determinado momento, eu acreditar que poderia fazer este diálogo. E o diálogo aí, ele se dá unicamente pelas epígrafes que você citou. Deu muito trabalho, as epígrafes vieram depois dos poemas, sempre. Mas alguma ligação você encontrou, eu procurei não é? nessas letras de fado estabelecer esta ligação que remeta a exata ou alguma proximidade com o meu poema. Então, eu tentei estabelecer essa ligação, talvez pela o certo tom trágico de alguns dos poemas que são muito próximos das paixões exacerbadas que são cantadas nos fados. Tarso, o Heitor Ferraz Melo, que faz a orelha do seu livro, ele fala que trecho dele, assim, que na superfície calma desses poemas, escritos com precisão e cuidado, há uma espécie de melancolia em que muitos de nós nos reconhecemos. Eu concordei, assim, absolutamente com ele. Gostaria de saber de você. Você concorda com essa avaliação que o Heitor faz? Tem. O Heitor é um grande leitor, talvez seja dos leitores de poesia que eu mais gosto. Quando convidei para escrever a orelha do livro, fiquei muito feliz dele ter aceito, e principalmente depois de ler o texto. Mas eu tenho uma relação com os textos que dizem algo sobre o meu poema, nunca de consagração de algo que já está ali, mas eu entendo sempre aquilo como uma pergunta, a partir do já escrito, sobre o que eu ainda quero escrever, né? Então, não é que eu renegue cada livro anterior, mas eu penso esses livros numa sequência, né, que não tem a menor lógica, mas que me impulsiona, né, que quando encontro um grande leitor como esse, ou outros leitores que eu tenho tido a sorte de encontrar, né, ele me lança novas questões. Eu falo, por exemplo, diante desse trecho que você destacou, né, falo, sim, mas será que é uma poesia melancólica que eu quero fazer? Será que é com melancolia que eu estou olhando para esse mundo, a partir do lugar que eu estou no mundo? É a melancolia o que deve ser a face mais notável, proeminente, né, disso? Ou eu queria uma poesia da revolta, uma poesia dessa perturbação, né? Você que tem uma inquietação que, a partir da leitura... Do ceticismo. Há um certo ceticismo. Mas há também uma inquietação dele de insatisfação, de querer sempre, a partir daquilo que ele já escreveu, ele ter ideias para escrever outros ainda. Porque ele não se satisfaz com aquilo que está ali ainda. Você quer mais. A ideia é que passa essa impressão. Eu juntando meus livros aí, olhando um atrás do outro, né, eu hoje percebo com um pouco mais de clareza,
A ideia de que são meio que cadernos de guerra, sabe? Anotações do front. Eu acho que esse é o lugar em que eu gostaria de estar, é o lugar a partir do qual eu gostaria de escrever. O próprio título, né, do seu livro, Caderno Inquieto, me parece assim uma personificação, né? Você dá ao objeto um sentimento, uma emoção. E mais ou menos ao contrário, eu percebo que você faz isso no poema Metal, onde você despersonifica o homem. O homem passa, me parece, a minha leitura, a ser um objeto, né? Ele deixa de ser aquele homem operário que está ali trabalhando. Gostaria que você comentasse um pouco. Sim. Tem mão dupla aí, novamente, né? O caderno ser inquieto, isso é uma característica dele. Agora, essa coisa da despersonificação talvez me interesse mais ainda, né? Que as coisas assumam alma, né? A ideia de que coisas do mundo... É criação nossa, do humano. Né? Agora, de que nós percamos a alma, né? Nós percamos a nossa subjetividade, o nosso... capacidade de compreender as coisas, de decidir sobre o que é melhor, o que nós queremos fazer da vida, inclusive se decidimos fazer o que é o pior, né? Mas o fato de que nós vivamos um momento em que cada vez mais rapidamente você percebe que todas as instâncias subjetivas estão migrando, né, para a comunicação, para o marketing, para a publicidade, para a própria televisão, etc. Ou seja, há uma determinação do que nós devemos ser, que vem totalmente de fora. Cada vez menos somos senhores, digamos, né, dessa decisão. É por isso que a poesia ocupa sempre esse lugar do estranhamento completo. O livro da Dalila é um livro sobre isso, na verdade, né? Quando fala em estranhas formas de vida, né, eu digo até, uma vez comentando o livro, falei isso. O fato de esse plural que ela coloca no fado da Amália Rodrigues é muito significativo, né? Porque são exemplos de como a vida vai se tornando estranha. E essa vida que se tornou estranha é justamente uma vida que parece ser cada vez menos vida. Menos vida. Você tem uma escrita que eu julgo assim, muito precisa, enxuta. As palavras que você escolhe para os seus poemas, elas têm um peso conceitual muito grande, né? E eu te pergunto, você faz o poema assim de uma vez só, ele vem pronto? Ou ele te dá um pouco de trabalho, vai mais... É muita arte, muito suor ali para pôr na forma e com as palavras que você quer? Olha, eu volto na historinha das minhas cadernetas, né? Eles vêm sendo feitos por acúmulo. Vou anotando coisas e tal. E desfazendo, muitas vezes, essas anotações é que eu escrevo os poemas. O momento, propriamente, que eu escrevo o poema é até rápido. Não demora tanto para escrever. Naquele momento em que eu pego essas anotações e transformo em algo. O seu caderno. Não sou de ficar revirando o mesmo poema que eu já escrevi. Isso eu até decido rapidamente. Mas, assim, o processo para escrever é muito longo. Se você me perguntar hoje, você tem poemas inéditos? Eu vou dizer assim, eu não tenho nenhum, eu acho. Mas eu tenho, assim, a possibilidade de um monte. E na hora que eu escrevo meio sob pressão e sob projetos, assim. Gosto de escrever pensando conjuntos. Me estimula muito mais. Falar assim, pô, vou fazer um livro sobre determinada coisa. E aí saem 5, 6, 10, 15 poemas dessa preocupação. Dessa ordem, né? Assim. Mas é um processo criativo que eu escreveria assim embaixo, né? Assim, não tente fazer isso em casa. É desesperador, às vezes. Dalila, eu gostaria que você fizesse a gentileza de ler um dos poemas daquele que você preferir. Você vai pegar esse aí? Tudo bem. Por gentileza. Bom, eu escolhi... Ouvirmos da sua voz. Eu escolhi um poema que talvez seja um dos mais dramáticos, mais fadistas deles todos. Busca e Espera. Eu escolhi uma epígrafe que é de um jovem compositor português, fadista. O fado é Só Mais um Fado. E a epígrafe diz o seguinte: dá-me, pois, a ilusão de uma só hora, de um final suspenso e adiado. Cena 1. Na praia, a família em férias, a menina, única filha, constrói castelos. Cena 2. Um breve vacilo, a menina sumiu. Cena 3. Louca, a mãe procura. Em cada olhar menino, em cada vestido rodado. Procura. Cena 4.
uma década passada, a mãe, não menos louca, coleciona bonecas, veste-as, espera, espera. É dramático, mas muito bonito. Obrigada. Sintético e traz uma história toda. É bom Muito contar com bonito. uma leitora como você. Muito obrigada. bonito. Gostei demais. Tarso, eu pediria a você agora, se fizesse a gentileza de nos ler um dos seus poemas. Metal. A cada dia, um pouco da mão fica nas alavancas. Os cabelos incorporam as engrenagens, renascem os seus dentes nas roldanas. Manivelas instigam e depois sugam seus músculos. A boca da máquina cospe braços, pernas, grita sua canção monótona. O suor lubrifica as polias, ferve os sulcos do parafuso. Ideias agora são de aço, o sonho mora no alumínio. O dia todo se consome nessa troca. Gasta, a vida em breve vai cruzar a cidade, desfeita em 100 cavalos, em brasa, trocada por 1.500 cilindradas. Fantástico. É muito Obrigado. bom. Maravilhoso. Muito bonito. Vocês estão de parabéns os dois. Novos projetos? O livro deve se chamar Solidões da Memória e eu vou lá para a minha infância. Beleza. Já tenho alguns poemas construídos, acabados, e então foi realmente alguma coisa que ficou desejando ser bom. e que não foi durante a Que feitura do Estranhas Formas de Vida. Sucesso. E você, Tarso? Eu atualmente estou recolhendo anotações para escrever poemas sobre uma questão específica, né, que tem a ver até com a capa do livro, essa coisa do sofá no lugar em que ele não interessante costuma essa capa. estar, né, no lugar para o qual ele não foi pensado, né, para falar essas formas de vida, né, espalhadas pela cidade. E, além disso, pretendo reunir meus livros. Eu completo agora, no ano que vem, 15 anos que eu lancei esse primeiro livro, o Alapso, né? E eu acho que era uma ocasião para tentar colocar em circulação outros que foram lançados por editoras em edições pequenas, tiragens pequenas, e acabaram, alguns deles, né, sendo mais difícil de encontrar. Que né? bom. Então, vamos ver. Parabéns novamente. Muito obrigada pela presença e sucesso sempre. Muito obrigado. Obrigada. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Dalila Teles Veras e Tarso de Mello, autores de Estranhas Formas de Vida e Caderno Inquieto. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Estranha forma de vida.